Oi, eu sou a Laura Sete e eu viajo pelos 7 cantos do mundo. Neste podcast, eu compartilho histórias de viagem, reflexões aleatórias, aprendizados, crônicas e devaneios de uma viajante que está sempre falando de algum lugar. Minha missão é ajudar mais pessoas a despertarem para sua verdadeira essência, a fim de viver uma vida mais autêntica. Vamos juntos? Hello! Como estamos? Tudo bem com você? Eu estou sempre falando de algum lugar, é o nome desse podcast, afinal de contas, não é mesmo? E de onde estou falando hoje? Estou falando de Birwa. Imagina beer, né, de cerveja, e W-A-H, tudo junto, Birwa. E onde fica Birwa? É uma região montanhosa, mas calma, não vai esperando assim o Everest, são montanhas pequenininhas, entre Brisbane e Sunshine Coast. Estou falando de Queensland, na Austrália. E caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu e o boy, né, estamos passando um ano na Austrália com o Working Holiday Visa. E já estamos na reta final, né? Já estamos nos nossos 2 últimos meses, na verdade, pouco menos de 2 meses, na verdade. Então, essa aventura já está acabando. E como nós estamos fazendo pet sitting, e inclusive tem episódio sobre isso aqui, volta aí na lista para ver, o que significa isso, né? A gente cuida dos bichinhos das pessoas enquanto elas estão viajando, então a gente fica morando na casa dessa pessoa. E aí a gente está fazendo isso desde que a gente chegou na Austrália, desde setembro de 2023. Então, já foram, acho, se não me engano, essa é a 17ª casa onde estamos morando, cuidando da cachorrinha Juno. Na verdade, é uma cachorrona, ela é bem grande. Uma casa super linda na montanha, perto das Glass Mountains. E então a gente teve a chance de explorar vários bairros, né? Aliás, uma pena que eu não tenha feito isso a cada episódio, né? Olha aí, como esse projeto aqui do podcast nasceu assim de maneira muito espontânea, né? E então enfim, agora depois que me surgiu essa ideia, né? Mas é bacana, cada episódio, então a partir de agora eu vou falar de onde eu estou falando, já que, né, cada vez eu estou falando de algum lugar. E, bom, tava dizendo, então a gente estava morando em várias casas e tal, e assim fomos explorando, né, uns cantinhos da Austrália. Mas este episódio não vai ser sobre a Austrália. Este episódio vai ser sobre a Dinamarca. Como assim, Laura? O que a Dinamarca tem a ver com a Austrália, mulher? Você tá louca? Se você também caiu aqui de paraquedas, eu vou te contar. Eu morei 7 anos, na verdade foram 6 meses, 6 anos e 12... Oxe, peraí, volta. Na verdade foram 6 anos e 11 meses, mas arredondando, né? Vamos facilitar a nossa vida. E também porque eu gosto do número 7. Por que será? Prazer, Laura 7. Eu morei 7 anos na Dinamarca, né? E eu vim para a Austrália direto da Dinamarca. E eu fazia muito conteúdo, né? Sobre a vida lá e tal, e várias coisas. Eu era guia de turismo lá. E aí, o que acontece? Eu fiz uma sequência de 2 vídeos para o YouTube, um falando sobre pontos negativos de morar lá e outro sobre pontos positivos. E aí, o que aconteceu? O vídeo dos pontos negativos, ele viralizou. E agora, no momento, já está com mais de 600 e alguma coisa mil visualizações. E isso foi bom e foi ruim. Claro, é ótimo que você tenha um conteúdo seu viralizado, né, que chegue a mais pessoas, meu canal cresceu, meu canal começou a monetizar, isso é maravilhoso. E eu acho interessante compartilhar, né, esse tipo de coisa, o que tem de bom e o que tem de ruim, né? Vamos focar no vídeo das coisas negativas. Eu acho interessante a gente mandar real, sabe? Para uma pessoa que tenha interesse de talvez morar lá, que já esteja em vias de, né, às vezes já aceitou uma proposta de trabalho, ou alguém que é só curioso mesmo, que está só ali navegando na internet e querendo entender um pouco melhor da vida em outros países. Eu acho interessante a gente desromantizar, né? Tirar esse óculos cor-de-rosa sobre como é a vida no exterior, como é a vida num país de primeiro mundo, como, por exemplo, a Dinamarca. Porque muitos brasileiros têm síndrome de vira-lata, né?
acha que o Brasil é uma merda e que tudo que é lá fora é maravilhoso. Então, muita gente, assim, chega com comentários muito agressivos, até hoje, assim, todos os dias eu recebo comentários nesse vídeo, e alguns são de pessoas, assim, sabe, que não sabem se expressar e já chegam com 5 pedras na mão e acham que a internet é um lugar, assim, sabe, que tudo vale, que você pode falar o que você quiser, que não tem uma outra pessoa do outro lado da tela, né, para ler aquilo, para receber aquelas palavras. E, sei lá, a pessoa que talvez não tenha uma pilha de louça para lavar e acaba sendo, assim, muito, muito agressiva, né, muito violenta na comunicação e, inclusive, comentários muitas vezes ofensivos mesmo e xenófobos também. Xenofóbicos? Xenófobo é a pessoa, xenofóbico é o adjetivo, certo? Salvo engano, é isso. Então, assim, desnecessário totalmente. Muitos eu apaguei porque eu falo, gente, eu não preciso disso na minha vida, não preciso disso na minha life. Mas sei lá, assim, eu achei um experimento interessante, sabe? Como que você não pode falar nada que vá contra o que aquela pessoa idealizou na cabeça dela, que ela se sente pessoalmente ofendida, sabe? E, gente, eu sempre tenho tanto jeito para falar das coisas, sabe? Eu procuro trazer uma coisa bem equilibrada, sabe? E fazer realmente o que eu chamo de uma análise crítica, sabe? Eu acho muito diferente você, sei lá, falar algo no calor da emoção, sabe? Algo que tá doendo ali, com uma ferida aberta, e você vomitar alguma coisa ali que você tá, sabe, que tá doendo em você, né? Então, vamos supor, né, sei lá, se eu tivesse sofrido algum tipo de violência verbal, alguma coisa, aquilo tá doendo em mim, e eu vou lá na internet, vou reclamar, vou soltar toda aquela dor que tá em mim. E, cara, não é o caso, entendeu? Eu fiz uma análise bem, assim, ponderada mesmo, bem reasonable, sensata, bem sensata sobre, cara, claro, sob a minha perspectiva, do meu ponto de vista, porque eu sou uma pessoa, certo? Eu tenho as minhas experiências, eu tenho o meu background, né, o meu contexto de onde eu vim, etc., a minha história, eu tenho a minha vivência. Então, claro que é uma coisa pessoal, é óbvio, né? E eu acho que as pessoas que buscam conteúdos assim na internet, elas estão em busca ou deveriam, pelo menos, né, deveriam entender que esse é o caso, de relatos pessoais, né, de entender a experiência daquela pessoa sobre aquele lugar, aquele fato, aquele, enfim, whatever, né, e se, sei lá, se a pessoa quer informação técnica, neutra, assim, livre de humanidade, né, ela pode ir na Wikipédia ou pode, sei lá, perguntar pro chat GPT, né? E aí você não tem uma experiência não humanizada, né? Então, sei lá, eu tô só meio que também desabafando um pouco aqui, né? Porque eu achei, continuo achando, né? Que continuam chegando comentários todos os dias, como assim, o ser humano é um bicho complicado, né? Um bicho interessante e complicado que a gente não pode, sabe, assim, falar nada. Eu sempre me comunico, me expresso e me posiciono, né, enfim, nas redes e no blog, etc., sempre com a intenção por trás muito nobre, digamos assim, uma intenção pura de ajudar, né, de levar aquele conhecimento ou aquela experiência para alguém, porque aquilo pode ser útil para aquela pessoa. E muitas pessoas recebem isso de uma maneira tão distorcida, sei lá. Eu sei que daí já, assim, né, entre o que você fala e o que a pessoa recebe, existe um caminho imenso e a informação pode não ser interpretada da maneira que você gostaria, eu sei disso, eu acho que todos corremos esse risco, né, enquanto seres humanos. Mas eu acho bem interessante, sabe? Porque muita gente ali sim entendeu o recado, entendeu o que eu estava querendo passar, mas muita gente, enfim, vive em outro planeta, né? Deve ser o seu próprio planeta ali, e já chegou cheio, né, de violência com o pé no peito. Mas, bom, então assim, né, eu fiz esse pequeno desabafo aqui, né, compartilhando um pouco com vocês, né, também do que acontece atrás, né, assim, uns bastidores, né, de uma pessoa que bota a cara na internet, né, para falar de coisas, das suas experiências, né, falar a sua opinião, etc. O mundo é muito cruel, mas eu ainda continuo acreditando na bondade das pessoas e sim que existem infinitas mais pessoas boas do que ruins, e eu fico com essas pessoas que
acreditam na comunicação não violenta, na gentileza, na empatia, e é isso, na construção de um mundo melhor, e isso começa dentro da gente, né? E nas nossas pequenas ações do dia a dia, e enfim. Então, assim, é isso. Feito esse disclaimer, né, para os chatos de plantão, que esse episódio aqui, então, nasceu de... Bom, primeiro que rolou tudo isso aí que eu acabei de contar, e segundo que essa semana eu estava organizando os episódios do podcast lá no YouTube, porque eu comecei a subir, né, os episódios a partir de um momento, não me lembro agora de qual episódio, eu comecei a subir também no YouTube, porque o YouTube liberou ali uma função de uma playlist específica de podcast. Eu achei bem bacana. Eu até testei o formato em vídeo, mas depois eu acabei desistindo por enquanto. Ai, porque entra na categoria vídeo, né? Assim, na produção, na questão produção, e dá mais trabalho, e aí eu fico o quê? Demorando mais para produzir. E se eu faço só áudio, eu posso fazer, que nem eu tô fazendo agora. Eu tô sentada no sofá aqui da salinha de TV e videogame, sei lá, dos donos da casa. Aqui eu escolhi porque tem bastante carpete e sofá, né? Então a acústica acredito que vai ficar boa. Tem uma TV na minha frente ligada num vídeo um dos meus guilty pleasures favorito da atualidade. Guilty pleasure é essa coisa, né, de você, tipo, é um prazer culposo, né? Então você tem prazer em ver algo que a maioria das pessoas pode achar estranho, bizarro, sei lá. E o meu guilty pleasure do momento é ver os vídeos da Auri Catarina, que é uma finlandesa que limpa casas nojentas de pessoas, assim, acumuladores e afins, pessoas, enfim, não dá para descrever o nível de nojeira que é a casa dessas pessoas, e ela é toda fofinha, e usa cor de rosa, e adora limpar tudo, e ela faz isso de graça porque ela é patrocinada, né? Então eu acho ela maravilhosa. E é muito legal ver a transformação que ela faz na casa das pessoas. Então esse é meu guilty pleasure que está me acompanhando aqui enquanto eu gravo esse episódio. E não precisei fazer maquiagem nem nada, né? Porque, enfim, é assim. Assim é mais fácil, entendeu? Eu posso liberar mais rápido cada episódio. Bom, 12 minutos de introdução. E vamos lá. Então, sim, eu dizia por que eu quis fazer, né, esse episódio. Porque eu estava organizando esses conteúdos no YouTube. E aí eu percebi que tá um monte de buraco, porque alguns dos episódios do podcast eu usei o próprio vídeo do YouTube, né? Então, assim, formato 100% YouTube, zero direcionado para o podcast, então eu não acho que ficou ideal. E também porque eu queria juntar um pouco, né? Meio que adicionar alguns comentários, né? Algumas coisas assim, para explicar melhor, sabe? Alguns dos pontos ali que ficaram talvez duvidosos, né? E muita gente mandou algumas perguntas semelhantes, né, nos comentários, principalmente do vídeo dos pontos negativos. E aí, enfim, eu queria fazer meio que um apanhadão geral, e aí isso pode servir para você que é curioso, curiosa sobre a vida na Dinamarca, e pode servir para você que está pensando, né, em se mudar para lá por alguma razão. E eu vou já dar um spoiler aqui, que existem muitas razões para você querer morar na Dinamarca. A diferença é que eu não vou fazer um episódio sobre pontos negativos e um sobre pontos positivos. Eu vou fazer este único episódio sobre vida na Dinamarca, explicando alguns tópicos que eu selecionei e meio que falando vantagens e desvantagens. E alguns tópicos, eles são um pouco vantagem, um pouco desvantagem, dependendo do ponto de vista. E alguns aqui são meio neutros. Então vocês vão ver aí que algumas coisas vão ser neutras, que não é nem bom nem ruim, é o que é. Entendeu? Então é isso. Toda essa introdução aí, essa digressão, essa divagação feita, vamos ao que interessa. Eu anotei os tópicos em uma ordem meio aleatória, tá? Não tem muita ordem assim de importância não, tá bom? Então eu vou trazendo alguns temas aqui e vamos conversando sobre eles. O primeiro, então, é a segurança e a liberdade de ser. A Dinamarca é um país extremamente seguro. Não quer dizer que nunca aconteça nenhum tipo de violência, tá? Vamos sempre partir da premissa que não existe lugar perfeito no mundo, beleza? Então tá bom. Agora, violência no sentido de, sei lá, te abordarem na rua, apontarem algum tipo de arma na sua cabeça, ou sei lá, te ameaçarem com algum tipo de arma. Isso, assim, cara, nunca ouvi falar.
O que acontece de vez em quando são umas brigas ali de gangues, né? Enfim, traficantes de drogas e tal. Mas assim, são coisas esporádicas e não, definitivamente não é um lugar onde você se sinta inseguro ou insegura, principalmente, né, se você for mulher, assim como eu, de simplesmente caminhar na rua ou, né, em qualquer lugar, na hora que for. Então isso para mim é uma vantagem enorme, né? Não preciso nem dizer. Só que assim, né, como eu falei, não é perfeito. Então, acontecem alguns roubos? Sim. Você pode ter os pickpockets ali, principalmente no centro, né, às vezes em transporte público, menos do que acontece em capitais como, por exemplo, Paris ou, sei lá, Madrid. A gente ouve muito falar, né, de que, assim, rola muito pickpocket em Paris, tal, no metrô. Copenhague definitivamente não é assim. Mas, assim, às vezes acontece. E agora uma coisa que acontece muito, infelizmente, é o roubo de bicicleta. Então, existem várias gangues assim que eles são tipo especializados em roubar bicicleta. Então, isso infelizmente é uma coisa bem chata que acontece. Eles roubam mesmo. E mesmo se ela estiver trancada, às vezes eles quebram aqueles cadeados enormes enfim, é uma coisa bem chata, acontece. Em relação à liberdade de ser, né? Eu sinto que a Dinamarca é um país bem liberal, assim. Eles não são de se importar muito com o que o outro está fazendo, entende o que eu quero dizer? Então, se você. Não importa, sabe? A maneira que você se veste, sei lá, a sua orientação sexual, a sua cor, a sua religião, eles. Tá cada um, tipo, minding their own business, sabe? Tá cada um cuidando do seu, enfim, do seu, e eles não se importam muito, né? Então eu sinto que você tem essa liberdade de você ser o que você quiser ser, né? Ou que você é, expressar aquilo que você é sem julgamentos. O que, obviamente, que eu considero como uma vantagem. Mas aí a gente entra um pouco num outro ponto que eu tinha apontado lá no vídeo, assim, que também deu um pouco o que falar, que é a questão do individualismo deles, né? Porque, obviamente, que essa característica de você poder ser o que você quiser é muito boa, é uma super vantagem. Mas esse lado do individualismo, né, deles realmente só se preocuparem com o seu próprio umbigo, às vezes nós, latino-americanos, estranhamos um pouco, porque eles são realmente. Tem essa característica, até mesmo quando às vezes você está passando por algum perrengue, precisa de alguma ajuda, né? Então, é um pouco estranho às vezes pra gente. Então, tem o lado bom de não ter o julgamento, né? E vamos ficar falando da vida alheia, né? Mas também existe aquele lado de estou aqui cuidando do meu próprio umbigo e não tô nem aí pra você, entendeu? Então, a gente nota, assim, sabe, em alguns comportamentos que eles são bem autocentrados. Eu já ouvi também que isso é comum em vários países da Europa, né? Não é exclusividade de lá. Aliás, muitas das coisas que eu vou falar aqui não é exclusividade, principalmente questão comportamental, né? Não é exclusividade da Dinamarca, né? Mas enfim, a minha experiência é de lá, porque foi onde eu morei mais tempo. E só a título de curiosidade, eu já morei em 5 países além do Brasil. Eu morei fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, em Portugal, bom, na Dinamarca, né, onde eu passei 7 anos, na Itália, quando eu processei minha cidadania italiana, e agora estou na Austrália. Então, assim, não é exclusividade, essa questão do individualismo, né, deles serem muito autocentrados e às vezes, sabe assim, ocuparem muito espaço na rua e não se tocarem. Cara, isso é muito, assim, acontece muito de bloquear a passagem, tá nem aí. Essas pequenas coisinhas do dia a dia que você nota. Ai, mas eu fui para a Dinamarca e eu achei o povo muito simpático e muito maravilhoso e isso não acontece, não aconteceu comigo. Óbvio que não, né? Na primeira vez também que eu estive lá, a primeira vez, quando eu tinha acabado de chegar, eu também não percebi isso. Isso e outras coisas são coisas que você percebe com o tempo, com a convivência diária, na rotina, nos pequenos momentos que você convive ali com aquela cultura, tá? Então, acalme aí seus ânimos. Nossa, eu recebi muito comentário desse também. Mas eu passei, sei lá, 10 dias na Dinamarca e eu achei tudo incrível, maravilhoso, um país de primeiro mundo. E um clima delicioso, claro, né, meu amor? Você foi no verão, deu a sorte de pegar dias bons, você é turista,
Eles realmente, eles são muito agradáveis, assim, eles são educados, eles, de maneira geral, sabe, são bem-humorados. Então, eu também tive essa primeira impressão quando eu cheguei na Dinamarca, que eles são pessoas muito agradáveis, muito, assim, sabe, sorridentes, simpáticos, são mesmo. Mas existem nuances, né, do comportamento, assim como eu acredito que todo mundo, todos os povos e culturas vão ter algo negativo. Novamente, né? Estou aqui fazendo uma análise crítica, segundo a minha experiência. Se você que passou 10 dias acha tudo incrível, eu convido você a passar alguns anos e depois volta para contar se você talvez mudou de opinião, beleza? Então tá. Isso então, vou até mudar a ordem aqui, né? A ordem que não tem ordem que eu falei, né? Que já que falamos, né, da característica, né, do povo, eu vou falar sobre, então, outro ponto importante, que é a dificuldade de fazer amizades, né? O que leva muitas vezes à solidão. E, novamente, isso não é exclusividade da Dinamarca, mas eles são, sim, um povo muito fechado para novas amizades, principalmente se você é estrangeiro ou estrangeira, né? No caso, nós somos, lá. E então, assim, cara, é muito. Em todo o meu tempo lá, eu conheci poucas pessoas que fizeram amizades com dinamarqueses. Eu mesma tive pouquíssimas, assim, amizade. Acho que amizade, eu nem posso dizer. Eram mais, tipo, colegas de trabalho com quem eu conversava um pouco mais. E. Ou então pessoas que são, sabe, casadas, né, com alguém de lá, e aí tem contato mais com a família e acaba pegando amizade também com alguém ali do companheiro ou companheira. Mas de uma forma geral, é bem difícil mesmo, assim, eles são bem fechadões, né? Como, a gente sempre brinca, né? Eles mesmos dizem, né, que eles nasceram com 5 fichas de amizade, né? E eles já gastaram tudo ali no jardim da infância, né? Então é isso, eles não têm essa abertura para fazer amizade. Sabe, esse calor humano que a gente tem, assim, de conversar com alguém um pouco e você se identificou e você já se abre, fala um pouco da sua vida, de repente convida para tomar um café, uma cerveja, né, até vai lá em casa. Esse tipo de coisa, assim, não existe. E também não existe a espontaneidade deles, né? Eles são super estruturados, eles têm a agenda toda feita pro semestre, pro ano, sei lá. Então, assim, é outra coisa que vira também tema de stand-up comedy, assim, que eles são muito pouco espontâneos, eles têm tudo planejado e você não consegue marcar nada assim de última hora com eles, né? Então, enfim, é um traço da cultura que, então, eu acho assim, a dificuldade de fazer amizades, o que leva, né, pode levar a esse sentimento de solidão, de meio deslocado e tal, eu acho que é uma desvantagem. Mas ao mesmo tempo, é tipo um traço deles, entendeu? Como é que você vai mudar, né? Querer mudar a cultura, querer exigir que eles sejam de tal forma? Cara, as culturas são diferentes, então, sei lá, eles são assim, ponto, entendeu? Pra gente, que é o estrangeiro lá, é uma desvantagem, entendeu? Agora, a questão do não ser espontâneo, eu falei, mas não coloquei. A questão do não ser espontâneo, você não conseguir marcar coisas assim rápido, etc. Isso pra mim é neutro, entendeu? Porque, cara, vai depender muito de como cada um é. Eu conheço pessoas brasileiras que amam esse jeito deles de ser, se adaptaram super bem, e outras pessoas que acham isso péssimo e tal, e gostam mais de espontaneidade. Então, eu acho isso muito relativo, entendeu? Por isso que eu prefiro falar que isso é neutro, porque é o que é. Beleza? Aí, já que estamos nessa linha aí de falar de cultura e tal, né, de personalidade do povo, vamos falar então da igualdade de gênero. Porque sim, na Dinamarca a igualdade, eu não acho que é perfeito, e eu já ouvi sim relatos de sexismo e de mulheres estarem sendo, sei lá, preteridas ou de alguma forma tendo alguma desvantagem no ambiente de trabalho, etc., né, simplesmente pelo gênero. Mas, se formos comparar com a América Latina, por exemplo, é óbvio que é muito mais avançado nesse ponto, né? Então, as mulheres têm mais direitos, ou têm mais igualdade, né, nas questões de salário e trabalho e N coisas. E é muito interessante você ver, assim, profissões que são tidas como tipicamente feminina ou tipicamente masculina, você vê os dois gêneros fazendo essas profissões, entendeu? Então, por exemplo, sei lá,
professora de jardim da infância, né? Ou assim, cuidador de creche, né? Antes do jardim de infância, que normalmente é visto como, aspas, trabalho de mulher. Você vê rapazes, homens, tal, também cuidando das crianças pequenas, e alguns trabalhos tidos como, aspas, trabalho de homem, você vê também mulheres fazendo, né, como construção, sei lá, pintura, né, enfim, outras coisas assim. E eu, infelizmente, não pude, né, acabei não conseguindo visitar, mas em Aarhus, né, que é a segunda maior cidade da Dinamarca, que fica lá no oeste do país, né, na península da Jutlândia, fica um dos poucos museus de história das mulheres do mundo. Ficou pendente aí esse, esse lugar para conhecer, quem sabe um dia. E eu acho isso interessante também, assim, nas divisões das tarefas da família, sabe? Então você vê os homens cuidando igualmente dos filhos, da casa, sabe? Se responsabilizando, porque eu acho que isso tem que ser realmente compartilhado, né? Tem que ser dividido. Então é muito comum você ver pais solteiros ou que realmente ou podem ser casados também, mas que realmente se responsabilizam, sabe, pelo cuidado dos filhos e da casa. Então, enfim, como deveria ser, né? Acredito eu. Então é isso, assim, eu acho esse ponto, obviamente, né, uma vantagem interessante, né, e inspirador. Eu acredito que a gente tem muito para evoluir nesse ponto, assim, né? A gente, Brasil, sei lá, América Latina. E, gente, eu comparo porque é minha origem, certo? Eu sou brasileira, sou latino-americana, então esse é meu ponto de referência, né? Meu ponto de partida, né? Então, se a gente não tem com que comparar, a gente não sabe se é bom ou ruim. Então, é por isso que eu muitas vezes trago essa comparação, né? Aí, um outro ponto é uma sociedade baseada na confiança, que para mim é uma vantagem, é claro. Os dinamarqueses, eles confiam muito, assim, né? O dinamarquês é um povo muito antigo, né? Eles são ali descendentes dos vikings, né? E na época do viking, século 8 a 11, salvo engano, existiam os povos chamados os Danes, né? Que traduz para os dinamarqueses. E isso a gente está falando de mais de 1000 anos, né? Atrás. Então, eles são realmente um povo bem antigo e eles mantiveram muito assim as tradições deles, né? O jeito deles de fazer as coisas. E isso vai criando aquele senso de unidade, né? Assim, nós somos este povo aqui, né? Com essas regras, com essas tradições. E então eles têm esse tipo Danish way of life, sabe? O Danish way de fazer as coisas. É assim que eu entendo, né? E isso cria esse senso de pertencimento e unidade que leva a uma confiança, né? E então, assim, eu sempre senti que eles são muito tranquilos e relaxados em relação a coisas do dia a dia, sabe? De você conversar. Eles acreditam na sua palavra, sabe? Você não precisa ficar dando muita volta, muita explicação. Então, nesse sentido, sabe, que eu digo. E, por exemplo, sei lá, se você tá no trabalho e você fala, ai, tô me sentindo mal, acho que eu tô doente, tá? Você simplesmente vai para casa, vai pro médico, sabe? Não existe aquela coisa do, ai, será que essa pessoa tá querendo faltar no trabalho, assim, inventando desculpinha, sabe esse tipo de coisa? Só para dar um exemplo, assim, né? É, ou então, por exemplo, aqui na Austrália, me chamou a atenção logo na primeira semana, porque eu vivo de mochila, né? Tô sempre com uma mochila nas costas. E na Europa, né, por andar muito para lá e para cá, ir de bicicleta e tal, indo pro trabalho, leva marmita, e leva casaco, e leva capa de chuva. Eu sempre tô de mochila. E aí aqui também eu, né, tenho esse hábito e fui no mercado de mochila para poder levar as compras, né? Que aqui o povo anda de carro, né? Não vai andar de mochila, mas eu tenho esse hábito, né? Desde até antes da Europa. E aí, cara, a primeira vez que eu fui no mercado e várias outras vezes, tipo, na hora de passar no caixa, eles pedem para abrir a mochila, sabe? Para olhar assim o que tem dentro, para ver se você não tava, tipo, roubando coisa do mercado. Eu me senti estranha, sabe? Me senti meio invadida, meio tipo assim, cara, sério, você não confia em mim? Não eu. Ai, Laura, porque eu sou maravilhosa. Mas, tipo assim, você não confia na outra pessoa, sabe? Aquilo me veio estranho, assim, aquela ação, assim, chegou meio, não sei, me causou estranheza, me deixou incomodada.
E aí eu pensei, sabe, na quantidade de vezes que na Dinamarca você, qualquer coisa assim de dia a dia de mercado, nossa, você pode entrar e sair do mercado quantas vezes quiser, com o que você quiser. Se você quiser, tipo, literal, pelo amor de Deus, não estou incentivando nada de errado. Mas se você quiser entrar, pegar um negócio e sair, provavelmente você vai conseguir, você vai poder, porque ninguém tá muito se importando, sabe? E não tá assim todo mundo super neurótico, controlando o que cada um tá fazendo, porque, nossa, sabe, desconfiando das pessoas, entendeu? Nesse sentido que eu quero dizer. Que eu acho que lá tudo é muito. E se você chegar e falar, eu comprei esse produto aqui e, sei lá, comprei ontem e tava vencido e tá estragado, sei lá, tá errado. Ah, tá bom. Sabe assim, meio que praticamente nem pedem pra ver a nota, assim, é muito tranquilo, sabe, de lidar com essas coisas, assim. Eles não vão ficar, tipo, achando que você tá querendo enganar eles a todo momento. Acho que deu pra entender, né, o que eu quero dizer. Tá, aí vou fazer aqui um gancho interessante porque deu o que falar também nos vídeos. O próximo tópico são golpes. Esse tópico, bom, não preciso nem falar que é uma desvantagem, certo? Mas esse tópico, ele deu muito o que falar para aquelas pessoas que assistiram os dois vídeos, quem viu das vantagens e das desvantagens. Porque no vídeo das vantagens, né, dos pontos positivos, eu falei dessa questão da confiança e as pessoas que assistiram também dos pontos negativos falaram, ué, mas se a sociedade é baseada na confiança, como que acontecem esses golpes? Aí eu falo, gente, o que tem a ver com o cu com as calças? Com perdão da expressão. É fato que as pessoas confiam e é fato que acontecem golpes. O que vocês querem que eu faça sobre isso? É fato. Agora, eu nunca disse que os golpes são feitos por dinamarqueses. Talvez isso faça diferença. Mas no Brasil também acontece golpe o tempo todo, porque o golpe do Pix, porque o golpe do sei lá o quê. Gente, é claro que acontece. Acontece no mundo inteiro, em qualquer lugar tem golpe. Mas eu não, assim, a ideia não era trazer os pontos negativos e positivos, vantagem e desvantagem. Então, estou trazendo aqui que na Dinamarca também acontecem golpes. Então, assim, porque é um país de primeiro mundo, porque é um país muito seguro, muito bom de viver, não sei o que lá. Então não acontece essas coisas. Acontece sim. Mas não é uma sociedade segura e que todo mundo confia? É. E mesmo assim acontece. Oh, desculpa por tirar o véu cor-de-rosa, sorry. Mas é isso, gente. Acontecem golpes sim, desse tipo de ligação que vai falar para você passar uns dados. SMS com link dizendo que você tem que liberar um produto na alfândega que estão querendo te enviar, e aí você tem que entrar no link e, obviamente, colocar seus dados do cartão, alguma coisa assim. Eu já recebi até ligação de um cara se passando pela polícia da imigração, falando que o meu documento foi cancelado, que sei lá o quê. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre 4 golpes comuns, acho que os mais comuns, assim, que eu consegui enumerar. Então, se quiser saber mais detalhes de como eles funcionam, vai lá no canal para assistir. Então é isso. Obviamente que isso é uma desvantagem, então golpes também acontecem. Outro ponto conflitivo, né, que entre os dois vídeos foi que tem essa questão da confiança. E aí o outro tópico é dentro da questão dos apartamentos, né, de moradia e tal. Mas eu já vou trazer aqui brevemente, né, que é a questão sabe, a calção? Não é o calção com o qual você vai para a praia, tá? É a calção, com U feminina e com U, a calção. Vou falar depósito, tá? Que eu prefiro essa palavra. Aquele depósito que você faz, né, quando você aluga um imóvel, que é uma coisa que, cara, todo mundo sabe, acontece muito e, inclusive, em outros lugares também, que é quando você vai desalugar, né, você vai sair daquele imóvel, que o proprietário ou a imobiliária fica caçando pelo em ovo para descontar do depósito, né? Então, tem um risquinho no chão, na parede, sei lá o quê, não tá bem pintada, ou tem um pouquinho de mofo no banheiro, sei lá, qualquer coisa que eles vão, né, encontrar. Aí você vai dizer, mas não é uma sociedade baseada na confiança? Como é que. Gente, isso acontece em qualquer lugar, acontece no Brasil também, acontece nos outros países da Europa, acontece aqui na Austrália. Isso eu não sei explicar, sei lá, da natureza do ser humano, querer levar vantagem sobre o outro? Não sei. Não sei, tem que fazer alguns estudos aí psicológicos, antropológicos, né, para entender melhor por que isso acontece. Mas já vou alertando, isso
também acontece na Dinamarca e é bastante presente, bastante comum. Você vai ver o tempo todo nos grupos lá de expatriados no Facebook dizendo, a galera desesperada, dizendo, pelo amor de Deus, meu landlord quer cobrar, sei lá, 30 mil coroas para pintar a casa e sei lá o quê. E isso sim, né, tira do depósito. Então, o que vocês querem que eu faça? Novamente, né? Para quem reclamou, gente, não tem o que eu fazer, isso é um fato, isso acontece, tá bom? Não sei se acontece só com estrangeiros, se eles tentam tirar vantagens dos estrangeiros, ou se isso acontece com todo mundo, até mesmo entre eles, não sei dizer isso. O fato é que sim, acontece com os estrangeiros, tá? Porque a gente acaba. Lembra do tópico da amizade, que é difícil fazer amizade com os dinamarqueses? Então a gente acaba tendo muito amizade com estrangeiros, né? E aí isso é, assim, sabido pela comunidade, né? Dos estrangeiros vivendo lá. E nas páginas de meme, óbvio que isso vira meme, né? Vira tópico também de conversa, porque é aquele consciente, não é nem inconsciente, é consciente coletivo mesmo, né? Porque todo mundo sabe. Então é isso, é uma outra grande desvantagem, né? Essa questão de você fazer depósitos muito altos, né? Para você alugar um imóvel. E muitas vezes você pode ter dificuldade de reaver esse depósito, ou pelo menos em sua totalidade, por causa dessas picuinhas, dessas coisinhas que eles ficam querendo encontrar, né, para justificar ficar com esse dinheiro. Aí, já que tocamos no assunto depósito de imóvel, vamos falar então de moradia. No campo moradia, eu colocaria desvantagens e vantagens. As desvantagens, eu já dei uma pincelada, né? A questão dos altos depósitos, dificuldade de reavê-los, e como em muitos lugares do mundo, né? Crises imobiliárias, dificuldade de encontrar. Você vai fazer uma visita no apartamento, tem outras 20 pessoas visitando junto com você, porque lá quando eles abrem para visita, né? Não é só para você, né? Não é o que corretor vai exclusivamente com você, né? Eles fazem um open house, então vai todo mundo ao mesmo tempo. Eles marcam horário e quem pode ir vai. Se você não pode, so sorry, entendeu? É assim que funciona. É assim, é difícil conseguir, você tem que fazer toda uma apresentação ali, já deixa até o textinho pronto de quem é você, o que você tá fazendo ali, quanto que você vai ganhar. E sim, na Dinamarca as pessoas falam sobre quanto elas ganham, não é muito tabu, tá? Não é muito tabu falar de quanto eu ganho, quanto eu pago no meu aluguel, não é muito tabu essas coisas. As pessoas falam meio que abertamente sobre isso, assim. Então já prepara aí um textinho de, sei lá, onde você trabalha ou vai trabalhar, quanto você ganha ou vai ganhar, a sua configuração familiar, um pouco de você, de personalidade, sei lá, tudo que, tipo, endossar, sabe, o seu perfil, assim, né, de falar que você é uma pessoa honesta, idônea, responsável, etc, é melhor, né? E se você tem bicho, é mais difícil, né, conseguir. Acho que em qualquer lugar, né? Não sei. Aqui na Austrália as pessoas têm tanto bicho, graças a Deus, né? Por isso eu sou pet sitter. Mas na Dinamarca, falando do contexto Copenhagen, você provavelmente vai ter que morar nos bairros mais afastados do centro, né? O que também não é nada péssimo, porque os apartamentos lá costumam ser muito lindos, né? Costumam ser um pouco mais baratos e às vezes um pouco maiores. Mas você pode ter um pouco mais de dificuldade, sim, de encontrar se você tiver pets. E muitas vezes você acaba, né, se submetendo a dividir apartamento, né, com outras pessoas, né, às vezes que você não conhece e tal. O que, sei lá, para você pode talvez não ser nada demais, para mim também não era, mas eu já meio que passei da idade, sabe? Eu já passei da fase de dividir, assim. Eu já tô. Ai, 35 a mais, né, gente? Eu já tô, assim, num momento de. Eu prezo muito pelo meu espaço, o meu silêncio. Então é isso. Agora, das vantagens, né, dessa questão de moradia, é que os apartamentos costumam ser muito lindos, espaçosos, com muita luz natural, né? Então, um lugar onde faz pouco sol, né? Eles constroem de uma forma que você otimize ao máximo, né, a luz natural. E eles costumam ser muito confortáveis também, né? Eles têm aquele conceito que eu amo, né, o hygge, que é essa ideia de você estar num ambiente confortável, quentinho, né, aconchegante, para você curtir um momento ali de presença, de silêncio, seja tomando um vinho, um café, lendo um livro, essas coisas, né? Então, eles trazem muito esse conceito do hygge, que escreve Hygge. Nós brasileiros falamos carinhosamente rig, do nosso jeito mais simplificando a língua, né? Mas, na verdade, é algo como hygge,
e eles trazem esse conceito para dentro da casa. Então, os apartamentos, as casas costumam ser muito assim charmosos, elegantes e confortáveis, né? Então, existe até esse conceito dentro do design de interiores, né? O design, não sei se é design Hygge, arquitetura Hygge, não sei, não entendo muito disso. Mas existe esse estilo nórdico, né? Se você pesquisar aí no Google, estilo nórdico ou design, escreve Hygge, né, essa palavra. Você vai ver aí mais ou menos o que eu tô falando, né? Então tem muita uso assim de tipo assim cores claras, fibras naturais, madeira, bambu, coisas e também sempre texturas diferentes, né? Então você vai ver um tapete fofinho, uma cobertinha fofinha no sofá, com plantinhas, tudo para trazer essa ideia de confortável, né, de agradável. Porque eu visitei outros casas e apartamentos de pessoas réis mortais, né, assim como nós, na Europa, e, gente, é muito diferente. Eu achei muito diferente, assim, a qualidade, sabe, do imóvel, a disposição dos cômodos, a disponibilidade de luz. Então, eu assim, coloco num patamar realmente bem mais alto os imóveis da Dinamarca, assim. Eu acho que eles têm uma vantagem bem grande nisso. E já que estamos falando de imóveis, entram dois pontos irmãos, né, que eu citei agora brevemente, a arquitetura e o design, que são pontos muito fortes na Dinamarca e na Escandinávia, né, como um todo. Eles são muito bons em arquitetura e design e você encontra prédios, construções muito diferentes e legais, assim. Em Copenhague você tem muito esse contraste, né, do velho com o novo, né, do clássico com o moderno. E se você sair do centro, você vê designs, né, de edifícios muito diferentões. E eu acho isso super legal. E o design, como eu comentei, né, essa questão do design bonito, elegante, funcional, confortável. Então, sei lá, para mim é uma vantagem, mesmo eu não entendendo nada dessa área, assim, né? Eu acho legal de ver e de conhecer, mas sei lá, é uma característica per se, é uma característica neutra, né? Mas eu acho bacana, eu particularmente acho bacana. Os próximos tópicos costumam ser a primeira coisa que as pessoas querem saber, que é sobre salários, poder de compra, impostos, os benefícios do governo, custo de vida. Então, tudo isso junto e misturado, né? Então, assim, são vários subtópicos aqui dentro, né? Então, falando primeiro de salários e poder de compra, a Dinamarca tem uma puta vantagem. Os salários são altos, são, se pá, um dos mais altos do mundo, não sei. Tanto se você trabalha full time, né, com salário mensal, quanto se você trabalha por hora, tem um dos maiores salários mínimos, apesar de não ter salário mínimo formal, né, assim, designado por lei. Existe uma média mínima ali praticada e gira em torno de, se não me engano, uns 18 euros por aí, não sei quanto que tá agora, mas era assim, entre 16 e 18 euros o mínimo. Então, comparado com outros países da União Europeia, é realmente muito vantajoso. Lembrando que a moeda da Dinamarca é a coroa dinamarquesa, né? Por isso que eu falei aproximadamente, né? Fizemos uma conversão ali. Mas é isso, assim, os altos salários, o poder de compra do dinheiro é muito bom, né? Então, poder de compra, você pensa assim, quanto que eu tenho que trabalhar para poder comprar tal coisa, né? Então, com X horas de trabalho, eu consigo comprar o quê? Ou sei lá, esse cacho de banana, eu preciso trabalhar quanto tempo para conseguir comprá-lo, né? Então, no Brasil, por exemplo, você precisa de muito mais tempo de trabalho para poder conseguir comprar uma mesma coisa. Eu não sou economista nem nada, sou bióloga, sou a título de curiosidade, mas é mais ou menos assim, né, que se explica o poder de compra, né? Então, você com ali um trabalho, você não precisa ter, sabe, o melhor trabalho do mundo, na melhor empresa, o melhor cargo. Você consegue ter uma vida digna, você consegue fazer suas coisinhas, viver bem, sabe, comer bem, juntar dinheiro para o que for importante para você, no meu caso, viajar. E você consegue fazer isso porque o dinheiro tem bom poder de compra. E isso, para mim, né? Então, salários e poder de compra são uma vantagem. Tá, você ganha bem, mas e o custo de vida? O custo de vida realmente é elevado. Então, você precisa se acostumar com
os valores de lá, assim, e o quanto, né, do seu salário vai para, por exemplo, moradia, o quanto vai para alimentação, essas coisas. Porque pode ser que a porcentagem do que vai, por exemplo, para moradia, pode ser que seja mais alta. Eu acredito que sim, do que no Brasil. Assim, eu lembro que era cerca de 50% assim, do líquido, né, do que eu ganhava, ia para moradia, o que é bastante, né? Então, eu acredito que você precisa ter uma organização financeira legal, assim, para poder conseguir fazer, assim, tirar benefício, sabe, daquele seu ganho ali com o seu trabalho, porque a não ser que você ganhe infinitamente bem trabalhando numa empresa grande, né, tendo um alto cargo, mas assim, se você tiver um cargo mais normal, entre aspas, né, mais básico, ou ganhar por hora, esse tipo de coisa, eu acredito que você precisa ter uma organização financeira melhor, porque o custo de vida é alto, entendeu? Então você precisa entender aonde que está indo o seu dinheiro, quanto por cento ali do que você ganha você gasta em cada setor ali, para você se organizar enfim, guardar o seu dinheirinho, né? Guardar o seu rico dinheirinho, porque a gente quer realizar os nossos sonhos, né? A gente quer fazer as nossas coisinhas. Então, o custo de vida, na minha opinião, é uma desvantagem, mas ao mesmo tempo tem uma vantagem, digamos assim, porque isso te bota ali, né? Muda o seu parâmetro para uma escala mais alta, né? Então, sei lá, você está acostumado que sair para jantar custa, sei lá, 30 euros no mínimo, só para falar um valor, tá? Não tô nem convertendo, tô só falando um número aqui. Aí, quando você vai viajar em outros países da Europa, ou você volta para o Brasil, ou você vai para um outro país ainda, sei lá, na Ásia, aí você vê que você consegue jantar com 15 euros e comer super bem. Aí você fala, nossa, isso aqui é barato, entendeu? Então acho que tem essa vantagem, né? Tipo, essa contrapartida, assim, que meio que te prepara para outros países, assim, né? Não todos, porque tem países tão caros quanto ou mais caros do que a Dinamarca, sei lá, Suíça, Luxemburgo, Islândia, Austrália, Nova Zelândia, mas a maioria dos países vai ser mais barato do que a Dinamarca, então te deixa nesse ponto de, sei lá, você muda a sua referência, sabe? Daí você fica mais tipo, né? Quando você viaja, você se sente meio rica, assim, fala, nossa, isso aqui é barato, tá tudo bem. E por último, dentro dessa categoria, estão os impostos e os benefícios do governo. Os impostos, que também deram o que falar lá nos comentários do vídeo das coisas negativas, apesar de eu ter sido bem clara no vídeo que eu falo, gente, eu não acho que impostos são uma coisa negativa por si só, né? Os impostos, na minha opinião, são uma coisa neutra, porque o governo precisa ter dinheiro público para fazer as coisas para o povo, né? Assim que deveria funcionar, né? Uma sociedade funcional, sociedade equilibrada. Então, assim, na minha opinião, impostos não é nem bom nem ruim. É algo que faz parte da vida, sabe? Você não tem que, sei lá, comer, você não tem que dormir, você não tem que, sei lá, tomar banho, lavar roupa, coisas que você tem que fazer, entendeu? Não tem muito assim, isso é bom, é ruim, sabe? É o que é. Tem que pagar imposto, ponto. Então, para mim, não é nem bom nem ruim, é neutro, tá? Mas eu coloco assim, eu coloquei no vídeo das coisas negativas no sentido de, e eu fui bem clara sobre isso. As pessoas que vieram comentar que não ouviram, tá? No sentido de que se você é novo no país, né, você tá vendo ali o quanto você ganha por hora, ou sei lá, no mês, e você fala, nossa, tô rica milionária. Aí você precisa lembrar que na Dinamarca pagam-se altos impostos. Então, você sempre precisa pensar no after taxes, né? Que é o depois dos impostos, que é o líquido. Então, é só para lembrar que os impostos são altos, né? Então, começam em 36%, chegam a quase 60% se você tiver na maior faixa salarial. Então, é só nesse sentido, entendeu? Que estava no vídeo ali das negativas, só para dizer assim, saiba que você vai pagar muitos impostos, então não vá se animando com o valor que você pensar ali do bruto e falar, meu Deus, tô rica, entendeu? Só isso. Então, impostos para mim, neutro. Aí, vantagem, benefícios, porque a gente paga imposto para quê? O governo fazer coisa pra gente, né? Uai, o governo tá aí para isso, deveria ser, né? E na Dinamarca, eles têm, né, o estado de bem-estar social, então o estado prover realmente tudo que o cidadão precisa, né, dar toda assistência de emprego, de saúde, de tudo, realmente funciona muito bem, realmente as pesquisas apontam, né, que os cidadãos lá são muito satisfeitos com o governo, né, com as políticas públicas, e a Dinamarca tem um dos menores índices de corrupção da União Europeia, sei lá, talvez do mundo, né,
Então, você vê o que você paga de imposto refletido ali para a sociedade, né? E isso é muito bom, é muito incrível. Para mim é uma super vantagem e deveria ser seguida como modelo, né? E sem entrar aqui em questões políticas nenhuma, tá, gente? Tô só falando assim no básico. Tipo, um representante de um país deveria trabalhar em prol deste país, né? Deste povo. E fornecer ali a estrutura, né, de saúde, transporte, seguros, desemprego, isso, aquilo, toda assistência, né, social, enfim, que as pessoas precisam. Deveria ser assim em todo lugar do mundo. Nesse ponto, Dinamarca está de parabéns. Em outra coisa que a Dinamarca está de parabéns é na sua cultura de work-life balance. O equilíbrio vida-trabalho, né? A Dinamarca tem essa cultura de trabalho que vai no outro extremo do workaholic, que é o Brasil se baseia muito na cultura americana, né? De tipo, muito focado em trabalho, se valoriza quem trabalha muito, quem é muito dedicado ao trabalho, quem é viciado em trabalho, e que eu fico até tarde, eu faço hora extra, tô muito ocupada sempre, né? Isso é muito valorizado. Na Dinamarca, não é bem assim. Eles valorizam muito o equilíbrio da sua vida pessoal com o trabalho, o tempo em família, a jornada de trabalho full time, né? O tempo integral é de 37 horas e meia, e normalmente é assim mesmo, sabe? Você se diz que o seu horário de término é 4 horas da tarde, é 4 horas da tarde, entendeu? Você fala tchau, adeus, beijo, não me liga. Entendeu? E os dinamarqueses também são conhecidos por saírem muito de férias, assim, né? Dentre os povos europeus, eles são vistos como o povo que mais sai de férias. E realmente, eles têm 5 ou 6 semanas pagas de férias por ano, o que é bastante, né? Comparado com vários outros países, tipo os Estados Unidos, que tem 10 dias. Gente, 10 dias de férias por ano. Pelo amor de Deus, o que é isso? 10 dias no ano? Você tá maluco? Enfim, Dinamarca é muito legal nesse ponto e tem empresas que permitem que você tire mais férias não pagas, né? Além dessas 5, 6 semanas, você pode tirar mais férias se você quiser, negociando aí com o seu chefe, né? Bem bacana isso. O que não é bem bacana é o clima, mas isso não é novidade para ninguém, não é mesmo? Acho que todo mundo que teve algum contato com a Dinamarca já entrou nesse ponto. É um assunto que é falado por eles, sabe assim, o small talk, aquele papinho de elevador, assim, aquele papinho de, tipo, de semi-conhecidos. É o clima, sempre é o clima, colegas de trabalho e tal, tudo é o clima. Por quê, gente? É país frio o ano inteiro, venta muito, o sol aparece pouco, aquela coisa que vocês já sabem, né? Não vou me alongar muito nisso, porque isso já falei milhares de vezes. Se quiser mais exemplos, mais descrição, vai lá no vídeo das coisas negativas. Mas é isso, gente. Clima frio o ano inteiro. A média do ano é 7,7 graus Celsius. O inverno chega ali, às vezes, no menos alguma coisa, pelo menos em Copenhague. Fica mais em torno de zero, tá? O inverno não é super, ultra, mega frio, mas chega ali, às vezes, no -10, às vezes chega. Enfim, é frio, né? 0 graus é frio também. E aí fica escuro, né? Porque muda muito, né? Quantidade de horas de luz, né? Então, no inverno ali fica em torno de 7 horas de luz. O sol nasce às 9, se põe às 3, 3h30. E aí você passa o dia no escuro. É uma porcaria. O inverno era para mim bem difícil. E eu sobrevivi mais tempo lá porque eu fugia, né? Em vários invernos eu fugi. Recomendo que você faça o mesmo. Vai lá, vai viajar, vai pro Brasil, vai ver família, porque daí você dá uma respirada. O verão é muito bom, né? Porque aí você tem 17 horas de luz, né? O contrário. Mas o verão também não é garantia de calor, nem de sol, tá? Então o verão, às vezes, né? Tem até aquela piada clássica do não vejo a hora de chegar o verão, tomara que caia no fim de semana. Porque é isso, às vezes o verão, eu peguei, infelizmente, mais de um verão dessa forma, onde não faz calor, assim, você fica esperando, aí faz tipo 1 dia, 2 dias e acabou. Acabou, o resto do tempo é cinza, é chuvoso, 14 graus, e é isso. Então, o verão não é garantia de tempo bom. Já me alonguei mais do que eu gostaria, mas é isso. O clima é uma desvantagem, infelizmente. Aí, a gente entra num outro tópico muito legal, sobre aqui é mais Copenhagen, tá? Eu não vou saber dizer se é na Dinamarca inteira. Eu arriscaria dizer que sim, mas falando de Copenhagen,
O uso da bicicleta. Ai, era a minha coisa favorita sobre a minha vida em Copenhague. Era o uso da bicicleta como principal meio de transporte, de locomoção. Ir para qualquer lugar, sem trânsito. Quer dizer, às vezes tinha um pouco de trânsito de bicicleta, assim. Mas, assim, sem gastar nada, usando minha própria energia do corpo, né? Fazendo um pouco de exercício, rápido. No máximo 15 minutos você estava na maioria dos lugares. E se é um pouco mais longe também, você pode botar a bicicleta dentro do trem e levar com você. A cidade é extremamente bem preparada para a bicicleta. Os motoristas respeitam os ciclistas, né? São acostumados, né? São educados para isso. E a cidade e o país inteiro planos, né? Então, assim, tudo de bom.com. E aí, isso te leva, né, a ter um estilo de vida mais saudável, que é uma das coisas que eu mais gostava, assim, essa coisa de você estar todo dia ali ativo, né? Por mais que faça frio, etc., você se encapota toda e vai, né? E vai. E aí você vê até as criancinhas pequenininhas andando de bicicleta lá, eles não botam rodinha não, viu? Do lado da bicicleta para as crianças. Eles já nascem, acho que eles aprendem a andar de bicicleta antes de aprender a andar. Eles andam desde muito pequenininhos já com bicicleta sem rodinha do lado nem nada. E você vê eles indo para a escola às vezes até sozinhos, assim, a partir de uma certa idade, muito bonitinho. Você vê as vovozinhas, vovozinho de cabelinho branco ali, bem velhinho, andando na bicicleta. E às vezes vai mais rápido que você. E aquelas bicicletas cargo, né? Que tem aquele compartimento na frente, assim, que daí eles levam o cachorro, os filhos, coisa mais fofa também. Então, para mim, óbvio, né? Não preciso nem falar que isso é uma grande vantagem. Mas apesar deles levarem esse estilo de vida saudável, né? Eles têm hábitos bem pouco saudáveis, né? Hábitos bem fortes e presentes na cultura deles, que é o álcool e o cigarro. Eu me surpreendi, eu achava que em Portugal as pessoas fumavam muito, pelo menos quando eu morei lá em 2010, eu me surpreendi pela quantidade de pessoas fumando o tempo todo. E na Dinamarca foi igual, a mesma surpresa. Eu achei que, sei lá, que não ia ser tanto, mas impressionante como todo mundo fuma, parece que a regra é fumar. Às vezes eles não são muito, assim, empáticos, né, muito conscientes sobre o cigarro, né, com pessoas não fumantes, né, então eu sou um ser extremamente não fumante, odeio cigarro, sou muito alérgica, inclusive, e eu sentia que eu, às vezes, não era respeitada, sabe, assim, as pessoas, tipo, não respeitam muito o espaço dos não fumantes e fumam ali na sua cara. Mas não dá pra generalizar, né? Tô dizendo que isso aconteceu algumas vezes e tal. E por quê? Porque eles fumam muito, né? Então você aumenta a sua chance, infelizmente, dos não fumantes de estarem perto de pessoas fumantes. E o álcool é um problema, assim, até um problema realmente de saúde pública lá, um problema, tem muito problema de alcoolismo, inclusive entre jovens. O álcool é, assim, muito presente, de maneira exagerada, e o que não ajuda, né, muito, é que o álcool é liberado em qualquer lugar, você compra no mercado, diferente de alguns países como a Austrália, como Suécia, onde você tem que comprar numa loja do governo, né, uma loja regulamentada. Quer dizer, na Austrália não sei se é do governo, mas é uma loja separada, né, que é que eles chamam de bottle shop, uma loja de garrafas. É uma loja só de álcool, né? Não sei se é do governo. Na Suécia eu sei que é do governo. Então, assim, e também em vários países, como aqui na Austrália, não pode beber em lugares públicos. E eu também não sei se isso funcionaria, né? Porque aqui na Austrália as pessoas também têm um probleminha com álcool. Então, talvez isso não faça muita diferença. Sinceramente, eu não saberia dizer. Mas é fato que na Dinamarca a bebida é muito acessível, né? Tá em qualquer mercado, em qualquer esquina. E os jovens podem começar a beber bebidas de teor alcoólico menores a partir dos 16 anos, né? Então, isso acho que também não ajuda, né? Então, sei lá, tem muito problema com álcool, eles perdem um pouco a linha, até também rolam umas piadas e uns memes, né, de que os dinamarqueses na balada, né, viram amigo e fazem amizade, falam com você, né, por quê? Porque estão bêbados, e no dia seguinte te olham na cara e fingem que não conhece. Porque daí eles voltam ao estado normal deles, né, de antissocial. Tem memes sobre isso, tá? Não sou eu que estou dizendo. Até porque se eu fui pra balada uma vez ou duas lá, em aniversário de alguém, foi muito. Porque eles não são bons de fazer festa não, viu? Nisso ninguém bate nós brasileiros e outros latinos, viu? Festas latinas de Cristiânia são as melhores, com certeza. Com certeza. Peraí que eu tô me enroscando todo aqui, meu colar. Ixi, meu cristal prendeu aqui no microfone.
Estamos já na reta final aqui do nosso episódio, faltam só alguns tópicos que eu anotei. Outro ponto de desvantagem que eu considero, né, minha opinião, é o idioma. Porque se você está se perguntando que diabos de língua eles falam na Dinamarca, é o dinamarquês. Oh, que pouco previsível, né? Pois é, o dinamarquês é uma das línguas nórdicas derivadas do Old Norse, né, que é o nórdico antigo. Se você quer saber o que o nórdico antigo se parecia, né, soava, vá para a Islândia, porque o islandês foi a língua que menos sofreu interferências, né, e menos evoluiu, digamos assim, das línguas nórdicas, né? Ela é a mais pura, ela é a mais próxima do nórdico antigo, de todas as línguas nórdicas. Então, vá para a Islândia ou, sei lá, bota um filme aí, um podcast islandês para você saber mais ou menos como soa o nórdico antigo. E o dinamarquês, então, é uma das línguas, né? Além do norueguês, do sueco. E são primas línguas, alguns se entendem, alguns não. O dinamarquês é a língua mais difícil dessas todas aí, tirando o islandês. O norueguês é bem mais fácil e o sueco é mais ou menos. Mas o dinamarquês tem a pronúncia muito difícil, né? Então, na hora que você está aprendendo assim, a escrita é muito diferente da fala e tem sons que pra gente é muito difícil de pronunciar. Tem o soft D, né? Aquele D falado aqui, que parece que eles estão engolindo a língua, é bem difícil pra gente pronunciar. Sons muito parecidos, às vezes eles falam 3 palavras diferentes e você fala, mas você tá falando a mesma coisa. É frustrante, assim, o aprendizado da língua. Acho que nem eles entre eles se entendem direito, viu? Eles também fazem piada, eles mesmos fazem piada sobre a língua deles mesmos. E também tem memes. Ai, gente, as páginas de memes, eu não sei se é porque eu morei lá, daí eu acho engraçado. Não sei se alguém que não mora lá acharia engraçado. Mas tem uma página chamada Copenhagen for Foreigners, acho que era essa, que é CPH, né? CPH, que é tipo a sigla de Copenhagen. CPH for Foreigners. Essa página é muito boa. Enfim, o idioma, então, para mim, é uma desvantagem, porque ele é bem difícil de aprender, requer muita dedicação, assim. E olha que eu sou uma nerd das línguas, tá? Eu vou me gabar aqui, falo várias línguas. Dinamarquês foi um parto para aprender. E eu aprendi mais ou menos, né? Eu não sou fluente, tô longe de ser fluente. Eu leio bem, eu falo médio e entendo pouco. Porque, como eu falei, né, a questão dos sons, assim, é muito difícil de entender e de reproduzir, né, porque o nosso aparelho vocal não está naturalmente preparado para falar aqueles sons diferentes e difíceis que eles fazem. Mas dentro desta desvantagem, existe uma vantagem. A vantagem é que todo mundo lá fala inglês. Mas assim, praticamente todo mundo mesmo, gente. Aí no vídeo lá teve alguns comentários assim, né? Ai, mas eu encontrei um senhor, não sei onde, que não falava inglês. Tipo, ai, gente, pelo amor de Deus, as pessoas levam tudo tão ao pé da letra. Ai, que todo mundo fala inglês. As pessoas estão querendo entender o quê? Que 100%, tipo, cada pessoa. Nada tão generalizável, gente. Nada dá pra generalizar tanto na vida, tá bom? Então, take it easy, relax, sabe? Vamos assim, com calma. Todo mundo no sentido de a grande maioria, a esmagadora da população fala inglês, porque o inglês é amplamente ensinado na escola pública, e a escola pública eles têm ensino de graça a vida inteira, até faculdade, não sei o quê, e blá blá blá. Então, assim, todo mundo, sem ser literalmente, tá bom? Sem ser ao pé da letra, fala inglês, tá bom? Mas é verdade, você se surpreende com crianças, muitas vezes falando inglês, com pessoas de idade falando inglês. Todos eles amam? Não, mas eles são bem melhores do que, tipo, alemães, por exemplo. Normalmente eles não ligam, tá? De trocar para o inglês, normalmente. Inclusive, outro meme que rola é que é bem frustrante quando você quer praticar dinamarquês, você quer ali falar, não, agora eu vou fazer o pedido aqui em dinamarquês. E aí eles percebem o sotaque, percebem que você não é de lá e eles mudam para o inglês. E aí você fica, poxa vida, eu tô tentando. Eu tô aqui fazendo o meu melhor, deixa eu tentar falar dinamarquês. Mas eles mesmos mudam para o inglês. Novamente, o que eu estou falando aqui é da minha referência de vida em Copenhague, que é uma cidade cosmopolita, acostumada com estrangeiros, tá bom? Se você for pro interior da Conchinchina, lá nos Cafundó do Judas da Dinamarca,
pode ser que muitas pessoas não falem inglês, porque pode ser que eles sejam mais tradicionais, né? Tiveram menos contato com outras culturas, não sei. Então, estou falando aqui da minha experiência, contexto Copenhagen, beleza? Aí, nesse caso, sim, todo mundo, aspas, todo mundo fala inglês, tá bom? Aí entra aí, acho que em outro, já faz o gancho para outro ponto, que para mim é uma vantagem, a questão da multiculturalidade. Eu acho isso muito bacana, né? Não é à toa que eu sou uma viajante, né? Que eu viajo pelos 7 cantos do mundo, porque eu gosto de aprender sobre outras culturas, sobre outros lugares, eu quero saber a maneira que outras pessoas pensam, etc. E faz parte disso você estar em contato ali, né? Eu sempre gostei muito disso, conhecer pessoas de outros países e tal. Nossa, desde pequeno, eu lembro assim, de quando eu via outra pessoa de outro país, eu ficava fascinada. Eu falava, nossa, ela é de outro país, uau! Então você tem isso em Copenhagen, assim, muito presente, sabe? Essa questão da multiculturalidade. Tem muitos expatriados, muitos turistas. Então, o tempo todo você está em contato com pessoas de outras culturas, né? Também, não somente dos dinamarqueses em si. Isso traz uma triste desvantagem, que é a questão da xenofobia e do racismo velados. Nossa, Laura, que horror! Como assim? É verdade, gente. E é outra coisa que você não vai perceber se você estiver de passagem, se você for turista, se você estiver morando na Dinamarca há pouco tempo. Eu demorei para perceber, foi só quando eu realmente entrei no mercado de trabalho que eu comecei a botar minha cara mais lá, a tapa, digamos assim, que eu comecei a trabalhar com o público dinamarquês no dia a dia, que eu fui percebendo, e também, né, relato de outras pessoas. E também para dar um pouco de contexto, né? Eu sou uma mulher branca que se parece com eles, né? Eu tenho o fenótipo europeu. Muitas pessoas achavam que eu era de lá porque eu sou loira. Então, assim, eu não é meu lugar de falar de racismo, mas eu sei que acontece. Eu ouvi relatos de pessoas que são de outras etnias, que têm outras cores de pele e que sim sofreram racismo. Agora, de um lugar de estrangeira, eu posso falar, porque apesar de eu me parecer com eles, eu não sou eles. Então, eu mesma, com, né, essa aparência e tal, sofri xenofobia e eu conheço N pessoas que também sofreram xenofobia. E então, assim, existe sim. É uma tristeza, é bem chato de falar disso, mas acontece, tá? Então, desculpa aí mais uma vez de quebrar aí o seu óculos cor-de-rosa, né? E te dar um banho de realidade, mas acontece. E é uma xenofobia, um racismo, como eu falei, velados, né? Então não é explícito que eles estão gritando para todos os cantos, querendo, né, mostrar o quanto intolerantes eles são, mas é uma coisa assim, aquele sutil, sabe? Aquele assim, que você percebe em, às vezes, pequenas atitudes, pequenos comentários. Eu cheguei, na verdade, a sofrer uma xenofobia bem explícita mesmo, bem de gritarem na minha cara. Mas, na maioria das vezes, é esse mais sutil e mais aquele que dá aquela enfiada no dedo, assim, na ferida, sabe? Aquela cutucada, assim, bem incômoda, assim. Isso, obviamente, é uma desvantagem e saiba que isso também acontece na Dinamarca. Mas vamos levantar o astral aqui novamente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, vamos falar de. Como é que chamava aquela iogurteira? Esqueci. TechPix era câmera, né? Esqueci o nome da iogurteira. Uma outra coisa muito positiva, muito vantajosa sobre a Dinamarca é o seu transporte público, que é super integrado e super eficiente. Tudo funciona muito lindamente. Mentira, às vezes tem uns atrasos na linha de trem. Mas isso aí tem em qualquer lugar do mundo, né? Mas assim, de uma forma geral, principalmente depois que eu vim para a Austrália, meu Deus, como o transporte público na Austrália é ruim, socorro! Jesus, como é ruim o transporte público. Até nas cidades onde é considerado bom, tipo Melbourne, eu achei ruim, bem ruim. Dizem que Sydney é razoavelmente bom, saberei em breve, spoiler, bem em breve. Mas assim, de uma forma geral, ruim, péssimo. E, nossa, na Dinamarca é tipo paraíso, pensando nesse ponto, assim, nesse ponto de vista. Então é isso. Vantagem muito boa. Se você não for adepta da bike por algum motivo, você pode ficar tranquilo aqui, você pode ir para qualquer lugar, transporte público, muito, muito fácil. Em nenhum momento eu senti necessidade de ter um carro, por exemplo, né? Muitas pessoas perguntam, mas você não tinha carro na Dinamarca? Eu falo, gente, para quê? Não precisa, sabe? Além de ter muito imposto, muita coisa que você paga para ter carro, né? Os prédios, a maioria não vem com vaga embutida, né? Então você precisa pagar uma vaga extra. Andar na cidade de Copenhague, pelo menos, com carro é bem complicado. Se você morar em outra cidade fora de Copenhague, talvez vale a pena, né? Talvez faça sentido ter um carro.
Se você mora na região de Copenhague e trabalha por ali, sinceramente, não vejo porquê. Usa o transporte público e seja feliz. Outra coisa muito boa é a questão da natureza, da água. Água, eu quero dizer, né? Mar, canais, lagos. Só não tem rio, tá? Mas natureza e água você tem em todo lugar. Qualquer lugar que você olha. E parece que tem uma, não sei se é uma lei, ou se é só uma prática do governo, que eles fazem com que você sempre tenha que ter um acesso a uma área verde num raio de não sei quantos quilômetros, mas assim, até 15 minutos da sua casa, uma coisa assim, não me lembro muito bem. O fato é que tem parque, muito parque, e eu vejo que as pessoas usam, sabe, o parque, mas tá frio, mas tá não sei o quê. Mesmo assim, as pessoas estão lá fora, sai um pouquinho de sol, tá todo mundo lá lagarteando, tomando sol, fazendo fotossíntese. E diferente daqui da Austrália, sabe? Eu vejo que, tipo, por mais que tenha muito verde, né? Pelo menos aqui em Queensland, falta parque, sabe? Às vezes eu quero caminhar e não tem nem calçada, não tem nem. É perigoso, sabe? Porque as ruas não tem lugar pro pedestre e não tem acostamento. Aí eu falo, gente, eu não posso nem usar, sabe, esse espaço verde direito, não posso aproveitar, porque não tem como eu caminhar. Não tem um parque onde eu possa ir, sentar, ficar olhando os pássaros. Tipo, é diferente aqui. Aqui é uma vida toda feita de carro. Por mais que tenha natureza, tudo é feito de carro, né? Então, na Dinamarca eu gostava muito disso, de mesmo que seja o clima, né, não tão bom quanto aqui em Queensland, as pessoas estavam ali aproveitando a natureza, a água, né, então ali tem muito canal, você senta ali, eu acho muito gostoso estar perto da água, né, então eu gostava bastante disso. No vídeo das coisas negativas eu coloquei, só porque precisava de um próximo tópico, eu nem acho tão desvantagem assim, eu até coloquei aqui como neutro, que é que a natureza é tudo meio parecido, né? Tá bom, vai, talvez seja um pouco desvantagem. Não, eu vou deixar como neutro mesmo. Que a natureza é meio boring, sabe? Ela é meio. Gente, a natureza não é boring, pelo amor de Deus, não me entendam mal. É que as paisagens são muito parecidas, entendeu? São muito iguais, assim. A biodiversidade é pequena, entendeu? Então, né, vindo de um país tropical e agora estando em outro país que tem uma região tropical também, eu fico assim, nossa, gente, quanto verde, quantos bichos, quantas espécies diferentes. E na Dinamarca é tudo muito igual, muito parecido. Eu atravessei o país, fui até a região de Skien, lá na pontinha da norte, né, da península da Jutlândia, e é tudo muito igual. Nossa, as paisagens tudo igual, 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 igual. E falando ainda em natureza, né, meio ambiente, a Dinamarca é um país que leva muito a sério a questão da sustentabilidade, que leva muito a sério a reciclagem, as propostas de redução de emissão de carbono, né, e por aí vai. Eles até tinham um plano de, sei lá, neutralizar as emissões até 2025, será que era isso? Nossa, gente, 2025 já é ano que vem, já é daqui a menos de 6 meses, que loucura, né? Eu sentia que eles levam a sério, sabe, a questão de separação do lixo e tal, e o fato de você usar a bicicleta novamente, né, você tá ali não emitindo gases poluentes, tem muito carro elétrico, muitas linhas de ônibus são elétricas também, então, sei lá, eu sinto ali, sabe, que eles têm iniciativas ali genuínas de querer contribuir para a sustentabilidade. E por último, eu deixei em último lugar a maior desvantagem de todas da Dinamarca, que é o lakrids. Ai, brincadeira, gente. Lakrids é o licorice, né? O alcaçuz, alcaçuz é aquela raiz, né, que parece anis, não é anis, tá, gente? São duas plantas diferentes. Mas o sabor é parecido e eu acho os dois horríveis. Aí eu sempre falo, tipo assim, é verdade que eu não gosto, tá? Mas eu falo que é uma desvantagem, eu falo de brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos levar a vida tão a sério, vamos ter mais senso de humor, né? Levar as coisas com mais leveza. É porque eles comem esse doce aí, que é às vezes salgado. Como assim um doce salgado, Laura? Eu não sei explicar, cara. Ele é um formato de doce, mas ele é salgado. E ele é preto, sabe? O doce, o que eles fazem, né? A gominha lá que eles fazem é preta. E é horroroso, né? Não sei como explicar. Se você algum dia encontrar por aí no seu caminho alcaçuz, doce de alcaçuz, ou em inglês licorice, licorice, né? Licorice. Ou em dinamarquês, línguas nórdicas, lakrids, com K, você experimenta e depois me conta. Tem gente que gosta, tem estrangeiro que aprendeu a gostar. Eu acho horroroso, a maioria dos estrangeiros com quem eu convivi lá também não gostam. E eles amam, eles são viciados nisso, assim, eles têm em tudo, tem o doce puro, tem nesse doce preto salgado que eu falei, tem no sorvete, no chocolate, tem tudo que você imaginar, mas para mim é uma grande desvantagem da Dinamarca.
Ufa, a bichinha fala, hein? Ó, se me deixar, eu falo. Eu falo. Caraca, garganta definida é isso, gente. Vocês têm que me ouvir. Vocês vão ter que me ouvir porque eu quero falar. Mas é isso, gente. Isso é assim. Não sei se teria algo mais para falar sobre a vida na Dinamarca, né? Assim, falando vários aspectos e o que eu considero vantagem e o que eu considero desvantagem. Você é totalmente livre para ter a sua própria opinião, tá bom? Nós podemos concordar em discordar, tá liberado, nós temos opiniões diferentes. Eu só peço, sempre peço, para que as pessoas sejam gentis, tá bom? Então, se você quiser discordar de mim, não tem problema nenhum. Como eu falei, eu compartilhei aqui o meu ponto de vista, segundo as minhas experiências, o que eu vivi, então sim, estou falando sobre a minha perspectiva, tá bom? Se você quiser compartilhar a sua visão, a sua perspectiva ou alguma dúvida, alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Mas seja gentil, não seja chato que nem alguns que aparecem lá no YouTube e que eu tenho que apagar o comentário porque eu falo, não sou obrigada. Eu sou uma pessoa boa, de bom coração, estou aqui na melhor das intenções, falando as coisas da maneira mais empática e sensata que eu consigo. Então eu peço o mesmo, gentileza, gentileza de todo mundo, tá bom? Seja gentil sempre. Sinto muito aí se você ficou bravo ou brava por eu desromantizar, tirar esse óculos, né, cor-de-rosa do que é a vida na Dinamarca, né, num país de primeiro mundo como a Dinamarca. Mas eu confio que você tenha bom senso e entenda, né, o que eu quis dizer com as desvantagens aqui. Assim, só para realmente deixar bem claro e finalizar, eu acredito, do fundo do meu coração, que existam muito mais vantagens de se viver na Dinamarca do que desvantagens. Apesar do clima, para mim, ter um peso forte, sabe, assim, se você for pôr na balança, para mim, algumas coisas têm peso maior que outras, mas mesmo assim, ainda são mais desvantagens e. Perdão, ainda assim são mais vantagens do que desvantagens. Então, se você for perguntar a minha, assim, a minha opinião final, no meu veredito final, vale a pena morar na Dinamarca? Na minha opinião, vale. Inclusive, eu fiz um episódio inteiro, né, que era um vídeo, na verdade, onde eu eu dei uma boa filosofada, fui para um lado mais subjetivo da ideia do morar fora, do se vale a pena morar na Dinamarca ou morar em algum lugar, etc. Eu disse que sim, por essas questões mais subjetivas, mas aqui falando de questões práticas mesmo, eu confirmo mais uma vez, assim, para mim sim vale a pena, eu acredito sim que tenham mais vantagens do que desvantagens, né? Eu não enumerei aqui, não sei quantas vantagens versus não sei quantas desvantagens. Aqui eu quis mesmo trazer esse papo mais fluido, mais, sabe, nem lá nem cá, não é preto no branco, é uma coisa mais assim, vamos devagar mais sobre as coisas, né? Então, como vocês viram, teve pontos que dentro de um mesmo assunto teve coisa desvantagem, desvantagem, e teve alguns aí neutros que você fala, ué, é o que é, né? Fazer o quê? Não é nem bom nem ruim, é o que é e a gente aceita, porque estamos falando de uma cultura diferente, de um país diferente, que pensa diferente, que tem uma história diferente. E essa é a mágica de você morar fora, de você conhecer o outro, conhecer o novo. É justamente você se deparar com coisas diferentes do que você já sabe. Porque se for para ficar fazendo a mesma coisa que você já sabe, do jeito que você já sabe, você não sai do seu sofá, certo? E a verdade é que não existe lugar perfeito. Então é isso, espero que você tenha gostado desse remake do episódio sobre coisas negativas e positivas de morar na Dinamarca. Eu, sinceramente, gostei mais. Eu fico por aqui e a gente se fala e se ouve no próximo episódio. Um beijo, tchau!